Tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai para a primeira edição do CP Responde. E hoje a gente vai falar sobre imóveis vazios. Então a gente sabe que no Brasil a gente tem muitos imóveis vazios e muita gente em déficit habitacional. E muita gente também em situação de rua. Por que a gente simplesmente não usa os imóveis vazios para ajudar essas pessoas que precisam de moradia? A gente vai ver que não é tão simples assim. Primeiro, a maior parte dos imóveis que são contabilizados como vazios fazem parte do que a gente chama de uma taxa de vacância natural, ou seja, imóveis que simplesmente estão para alugar ou para vender. Se a gente não tivesse essa taxa de vacância natural, seria como se a gente abrisse um site de listagem de imóveis, procurando algum imóvel para vender ou para alugar, e não aparecesse nada, porque, enfim, nenhum imóvel estaria vazio, à venda ou para aluguel. Isso dito, a gente ainda tem vários outros casos de imóveis vazios que precisariam sim ser mapeados pelo poder público para a gente entender de que forma a gente poderia dar melhor uso para eles. Um dos casos mais relevantes talvez sejam o próprio poder público. A gente tem imóveis da União, do Estado, dos municípios, de autarquias, de fundações públicas que têm inúmeros, milhares de imóveis vazios espalhados pelo país e que às vezes sequer sabem que tem aqueles imóveis que precisariam dar algum destino. Seria muito importante um esforço da União, do Estado e dos municípios para mapear esses imóveis, para entender qual seria o melhor destino para cada um deles. A gente também tem alguns imóveis que são tombados ou listados como patrimônio histórico, que para investidores ou para pessoas que gostariam de dar uso para esses imóveis, não existe uma clareza institucional ou jurídica de o que pode ou não pode ser feito com eles. A gente precisaria também de um balcão especial nos municípios e de legislações claras e transparentes para as pessoas entenderem o que pode ser feito para a gente facilitar que esses imóveis que são patrimônio histórico sejam de fato utilizados. A gente também tem imóveis que são fruto de uma especulação imobiliária irracional. Por que eu digo irracional? Normalmente, especuladores imobiliários são donos de terrenos, ou seja, não foi feito nenhum investimento num determinado espaço e aquele investidor ou proprietário está simplesmente esperando o crescimento da cidade para que aquele terreno valorize. Esse tipo de especulação se torna menos racional quando a gente está falando de imóveis já construídos, porque no caso o investimento já foi feito e não há nada que possa acontecer que magicamente aquele imóvel, muitas vezes já depreciado, vá magicamente valorizar no futuro. Ou seja, existe um custo de oportunidade desses proprietários de efetivamente darem uso para esses imóveis. E isso, infelizmente, é algo que também acontece nas cidades. A gente também tem um caso talvez mais difícil de imóveis vazios, que são condomínios que foram bastante depreciados, que estão em más condições e que os moradores e proprietários não conseguem pagar os custos de manutenção do prédio e as unidades e a própria edificação começa a ficar inviável de morar. Literalmente caiu aos pedaços. Esses casos são mais difíceis de resolver juridicamente porque a gente tem uma questão de governança em que os proprietários não conseguem se coordenar para efetivamente dar a manutenção do condomínio. Então, se o Brasil tem tantos prédios vazios, por que a gente continua construindo mais prédios? Então, como eu falei antes, existem vários motivos diferentes que levam à vacância e aos imóveis vazios. E nem sempre é simples pegar um imóvel que está vazio e simplesmente transformá-lo numa nova habitação. Então, a gente continua construindo prédios novos para atender a demanda por habitação, por comércio, por serviços em diferentes localidades da cidade, com diferentes produtos imobiliários para cada situação. Então, edifícios que estão vazios podem sim ser reformados para se transformarem em habitação ou mesmo em novas salas de escritório ou serviços, mas hoje a gente vê que a gente tem uma série de demandas contemporâneas nas cidades em diferentes localidades. A gente tem uma população que está envelhecendo, famílias que estão diminuindo, novas regiões da cidade que estão atraindo comércio, serviços e empregos. Então, não necessariamente os imóveis que estão vazios vão ser aqueles que vão atender demandas específicas das cidades que estão crescendo hoje. E as ocupações? Se o imóvel está vazio há décadas, será que seria justo, então, uma instituição como o MTST ocupar aquele local? Eu diria que a maioria das ocupações feitas por esses movimentos de moradia são imóveis públicos.
esses imóveis que eu comentei antes, que muitas vezes o setor público nem sabe que está sob a sua propriedade, sobre a sua jurisdição. Então, eu vejo movimentos como o MTST como uma forma de alertar a sociedade e alertar, inclusive, nossos governos sobre essa vacância imobiliária, sobre essa vacância de ativos importantes, valiosos para a cidade, que não estão bem utilizados. Então, eu vejo essa como a principal contribuição dessas instituições e que acabam pressionando pelo uso desses imóveis e por novas políticas de moradia. Então, será que se um imóvel público está sem uso, o governo deveria necessariamente transformar esse imóvel em moradia para alguém que precisa, ao invés de vender para a iniciativa privada fazer o que bem quiser com ele? Essa é uma questão interessante. Então, como eu comentei antes, nem todo imóvel é o melhor imóvel para se transformar em moradia. Tem imóveis que estão em condições muito precárias, tem imóveis que eram de escritórios que são difíceis de transformar em moradia ou caros de transformar em moradia. Tem imóveis que são tombados por patrimônio histórico, que também não são muito adequados para se transformar em unidades habitacionais. Então, às vezes, é melhor fazer o quê? É o governo transformar esse imóvel em dinheiro, ou seja, fazer algum leilão ou de fato vender para iniciativa privada para dar algum uso diferente para esse imóvel e usar esse recurso para política habitacional, para aluguel social, para construir novas unidades habitacionais ou, inclusive, para reformar outros imóveis do poder público que sejam de fato adequados para transformar em moradia. Então, cada caso tem que ser avaliado de acordo com a sua potencialidade e com o valor que poderia ter numa eventual venda para o setor privado. Gostou desse conteúdo? Deixe sua opinião nos comentários, aperta o like, segue o nosso canal, clica aí no sininho e segue o Caos Planejado nas outras redes sociais. Os links estão na descrição. Eu sou Antônio Ling e este é o Caos Planejado, seu canal sobre cidades.